Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gremista pra gente conversar com vocês sobre a Série A de 2026. O Leão Azul conheceu todos os seus adversários na competição nacional. O Leão Azul que já sabe inclusive a questão logística que vai ter que enfrentar em 2026 na elite do futebol nacional. Inclusive aí com uma dupla, né? Uma dupla de rivais que morreu abraçado aí rumo à Série B do ano que vem. Também vamos conversar sobre o assunto treinador. Já tem aí, segundo informações da imprensa, definição sobre quem será o comandante azulino para a próxima temporada. Falar também sobre a renovação de contrato com o lateral direito Marcelinho e falar um pouco mais sobre esse planejamento remista que está acontecendo visando 2026. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no canal, nós chegamos na marca dos 50 mil inscritos e na semana do Natal nós vamos sortear 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui do Chaves Gremista. Te inscreve para você concorrer. Vem com a gente! Este vídeo que deu apoio ao patrocínio da Celtec Reparos, parceira do Chaves Gremista, onde por lá você encontra a melhor assistência técnica autorizada em celulares, tablets, notebooks, com direito a delivery e, claro, garantia e desconto para você que é inscrito do canal e também sócio torcedor do Leão Azul Paraense. Entre agora em contato com a Celtec Reparos e garanta a melhor assistência técnica autorizada. Recado especial também das lojas do Clube do Remo no IT Center, Shopping Metrópole e também no Shopping Bosque Grão-Pará, onde por lá você encontra os melhores mantos do Leão Azul Paraense, inclusive com as camisas recentemente lançadas aí, como a do Réveillon, para você passar aí a virada de ano com todo o estilo. Entre agora em contato com a galera da loja do Clube do Remo no IT Center, Shopping Metrópole e também no Shopping Bosque Grão-Pará e sai aí com o teu novo manto e com o melhor atendimento da cidade. Galera, que domingo, hein, velho? Que domingo aí, pra quem, claro, não estava envolvido na brincadeira, um domingo maluco aí de Série A do Campeonato Brasileiro que terminou hoje e nós conhecemos todos os adversários do Clube do Remo em 2026 na primeira divisão e conhecemos também os 2 últimos rebaixados para a Série B. E terminou com o rebaixamento duplo aí dos rivais do Ceará, né? Tanto o Ceará quanto também o Fortaleza. O Ceará perdeu em casa para o Palmeiras por 3-1 e o Fortaleza perdeu por 4-2 para o Botafogo lá no Rio de Janeiro. O Vitória venceu a equipe do São Paulo por 1-0, conseguiu escapar do rebaixamento e o Internacional, que tinha a situação mais delicada, venceu, né, o Bragantino por 3-1 e escapou também do rebaixamento aí para a Série B. E a classificação, pessoal, ficou assim, né? O Flamengo foi o campeão aí com 79 pontos, Palmeiras o segundo com 76, Cruzeiro o terceiro com 70, Mirassol o quarto com 67, Fluminense o quinto com 64, Botafogo o sexto com 63, Bahia o sétimo com 60, oitavo São Paulo com 51. Olha a diferença do sétimo colocado para o oitavo, né? 9 pontos, impressionante. Grêmio nono com 49, Bragantino décimo com 48, Atlético Mineiro décimo primeiro com 48, Santos décimo segundo com 47, Corinthians décimo terceiro com 47, Vasco décimo quarto com 45, Vitória décimo quinto com 45, Internacional que escapou com 44 com a 16ª colocação. Aí vem Ceará, 17º com 43, mesma pontuação do Fortaleza também com 43, 18º, Juventude, 19º, 35, e o Sport Recife, lanternaço do campeonato, terminou com 17 pontos. E, né, a gente viu o roteiro de novo de cinema se repetir, porque quem deixou o Remo esse ano acabou tomando a pior das decisões,
como o Sérgio Papelim e também o Daniel Paulista. O Daniel Paulista já tinha sido rebaixado com o Sport, nem estava mais trabalhando lá na equipe de Recife, já tinha sido demitido. E hoje, né, o Papelim foi rebaixado junto com o Fortaleza para a Série B. O Fortaleza errou muito esse ano, planejamento muito mal feito, e acaba amargando esse rebaixamento. Mas para mim, Ceará e Fortaleza, eles caem para a Série B sim, mas caem com favoritismo ano que vem de voltar novamente à Série A do Brasileirão. A gente sabe que essas equipes são consolidadas aí em Série B, tem uma força muito impressionante, né, na elite, na Série B, e tem grandes possibilidades de voltar. A gente fica triste porque o Fortaleza é uma torcida aí que tem um certo carinho com a gente, né, tem uma aliança com o Clube do Remo. E eu fiquei mais triste porque eu tava planejando conhecer Fortaleza no que vem, cara. Eu não conheço Fortaleza. A única vez que eu estive em Fortaleza foi numa escala de aeroporto, que eu parei no aeroporto lá de Fortaleza. E eu não consigo conhecer essa cidade, né? Quando o Remo jogava lá na Série C, eu tava morando no sul do Brasil. Aí quando eu voltei para Belém, não coincidiu do Remo enfrentar. E assim, não tive outra oportunidade, fora o futebol, de conhecer ainda Fortaleza. Então o Remo não vai estar lá ano que vem. Tinha essa grande possibilidade. E eu fiquei triste pelos remistas que moram lá na capital cearense. E eu queria trazer para vocês aqui, pessoal, um pouco da nossa logística, né, para 2026 na Série A. O Remo é do Pará, então as equipes que vão enfrentar o Remo vão ter que vir para cá, né? Eles vão ter que superar essa logística e reclamam muito por isso, né? Mas o Remo vai ser a equipe que mais vai viajar, sem dúvida alguma, ano que vem. Aí tem, ano que vem, duas equipes no Nordeste, Bahia e Vitória, né? A dupla Bavi. 5 clubes do Sul, a dupla de Curitiba, Atlético e Curitiba, Chapecoense e o Grêmio e o Internacional. Então o Remo vai viajar bastante, 5 vezes aí para o sul do Brasil ano que vem. 12 clubes no Nordeste, os 2 de Minas Gerais, os 6 agora, né, de São Paulo, contando com o Mirassol e o Bragantino, os 4 do Rio de Janeiro também tradicionais, nenhum do Centro-Oeste. Assim, eu achei bom uma coisa aqui nessa questão da logística, né, porque o Remo vai, por exemplo, 12 vezes para o Sudeste, e tem muito voo direto de Belém para o Sudeste, a gente sabe disso. Tem voo Belém São Paulo, tem voo Belém Rio de Janeiro e tem voo Belém Minas Gerais. Se eu não me engano, tem Belém Confins, né? Tem um voo direto para lá. Claro que complica em relação aí ao sul, mas nada que uma escala mais rápida o Remo não possa resolver. Por incrível que pareça, vai ficar mais complicado enfrentar a dupla Bavi, porque o Remo às vezes vai precisar ir para Brasília ou para São Paulo, para depois ir direto para Salvador, né? Mas eu acho que a logística, dependendo do planejamento do Remo para o ano que vem, ela vai ser superada em relação a essas viagens longas para 2026. Mas, irmão, planejamento tem que ser bem feito em todos os sentidos, não só logístico, para que o Remo consiga ter aí, né, uma boa campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. Antes da gente seguir aqui falando sobre esse planejamento do Remo para 2026, não esquece também de conhecer a GB Advocacia Imobiliária, para você que, claro, quer realizar o sonho da casa própria com uma empresa que é respeitada no mercado paraense. Além disso, a GB te ajuda a encontrar inquilinos de confiança para o teu imóvel e também a tirar a documentação da tua casa. Vá lá e visite o stand da GB e com os empreendimentos recentemente lançados para você ficar por dentro de tudo. Recado especial também da Jordão Som e Iluminação, para você que quer transformar o teu evento de maneira inesquecível com equipamentos de última geração em som e iluminação. A Jordão vai até você em todo o estado do Pará. Shows, formaturas, casamentos, eventos políticos e muito mais. Jordão Som e Iluminação. Bom, agora falar sobre esse planejamento, né? O Clube do Remo hoje, inclusive, aí anunciou a renovação de contrato com o lateral direito Marcelinho, né, para a próxima temporada. E o Marcelinho, que foi um grande destaque do Remo esse ano na Série B, já tinha sido o melhor lateral direito na Série B de 2024 pela Chapecoense. O Remo contratou, né, o Marcelinho, e esse ano ele começa muito bem ali com o Daniel Paulista. Teve um parazão um pouco irregular, mas começa muito bem a Série B com o Daniel. Depois o Antônio Oliveira chega, tira o Marcelinho de rota, coloca o Nathan Santos de maneira inexplicável. O Nathan Santos matando todo o jogo. E o Marcelinho chegou até a ter um problema ali de ansiedade, né? De problema até mental, né? Até uma suspeita de problema cardíaco ali, mas conseguiu superar. E
Chega o Guto Ferreira, dá aquela moral pro Marcelinho, ele vira titular absoluto. Só não jogou contra o Avaí e contra o Goiás, porque infelizmente tomou aquela entrada dura lá contra o Novo Horizontino, lá ele, né? E acabou se machucando no tornozelo e ficando de fora, mas merecia muito essa renovação para mim, Marcelinho, porque foi um lateral muito regular e estava sendo pretendido aí por outras equipes, inclusive o Juventude, se eu não me engano, o Guarani chegaram a mostrar interesse aí em cima do Marcelinho, mas o Remo foi lá e renovou o contrato com o nosso lateral direito. Então tem Marcelo Rangel renovado, Igor Vinhas renovado, o Marcelinho, se eu não me engano, o Pavani também já está renovado, o Sávio também renovado, fora os outros jogadores aí que tem contrato com o Clube do Remo para 2026. O Klaus está em processo de renovação, deve estar sendo anunciado provavelmente essa renovação de contrato com o William Klaus, e o Remo buscando aí renovar o seu elenco para 2026. Claro que essas questões agora de contratações, elas vão ficar mais intensivas a partir de amanhã, talvez a partir também de terça-feira, né? Quando a gente está vendo agora a finalização da Série A, e o Remo, obviamente, que com certeza teve conversas avançadas com os jogadores, vai poder anunciar essas novas contratações. Acredito que o Remo pode ir no mercado em busca aí de atletas do Ceará, atletas também do Fortaleza que foram rebaixados hoje, são opções, né, quem sabe para seguir na Série A no Clube do Remo. Acho que por mais que a campanha do Fortaleza tenha sido irregular, tem jogadores interessantes por lá. Só não me venha com o negócio de Davidson pra cá, tá? Sinceramente, eu seria contra essa contratação. Acho que um cara de verdade que é caro e pode te comprometer em algum momento. Eu, sinceramente, é um cara folclórico, mas eu não contrataria não, tá? Eu preferia, por exemplo, um Pedro Raul, na minha opinião, pra ser contratado do que o Davidson. Acho que o Pedro Raul é muito mais artilheiro do que o Davidson. É uma opinião, tá, pessoal? Mas enfim, eu comentei agora à tarde, né, sobre o Renato Kais e o Camutanga, mas como o Vitória permaneceu, talvez fique um pouco complicado o Remo fechar com esses atletas, que o Camutanga quase que zero agora de chance de vir para o Clube do Remo, porque o Vitória tem contrato com ele, e o Renato Kais, dependendo do planejamento do Vitória, deve permanecer por lá também, porque o Vitória também segue na Série A do Brasileirão, né? E é óbvio que o Remo também está olhando mercados alternativos, como por exemplo o mercado internacional. Então a partir de amanhã, a partir de terça-feira, as informações vão começar a pipocar de vez aí, e o Remo deve estar anunciando essas novas contratações, pensando no planejamento, já que a Série A vai começar no mês de janeiro. Não vai começar em abril não vai começar em maio, vai começar em janeiro a Série A, tá? Então mais do que nunca aí tá definida essa tabela. Só esqueci de falar para vocês aqui, né, como ficou a questão aqui da Série A. Então vou pegar aqui os times que estão na Série A do Campeonato Brasileiro em 2026. Deixa eu pegar aqui rapidinho para vocês. O Flamengo foi o campeão, o Palmeiras foi o vice, Cruzeiro terceiro, Mirassol foi o quarto, Fluminense, Botafogo, Bahia, São Paulo, Grêmio, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro, Santos, Corinthians, Vasco, Vitória, Internacional, Coritiba, Atlético, Chapecoense, que vieram da Série B, estarão enfrentando o Clube do Remo na Série A do Brasileirão em 2026. Esta é a Série A do ano que vem. E claro, agora a gente vai aguardar aí, né, as definições também sobre sócio torcedor e outras questões que a gente vai ter que estar assinando para acompanhar o Leão na primeira divisão. Tenho certeza que vocês todos aí, assim como eu, estão ansiosos para a tabela ser divulgada, né, dos jogos, para saber quando o Remo vai estrear e onde também nesta elite do futebol nacional. Bom, uma última informação, segundo aí a imprensa, né, o Magno Fernandes, Nelson Torres, outros veículos também estão compartilhando essas informações. O Thiago Nunes deve ser mesmo o técnico do Clube do Remo para 2026. Deve ser anunciado provavelmente amanhã, né, nessa segunda-feira, como novo técnico do Leão Azul, chegando aí para assumir o Remo depois de um trabalho na LDU, onde ele foi semifinalista da Copa Libertadores da América, tem passagem aqui no Brasil por Botafogo, Atlético Paranaense, Corinthians, né? E é um treinador que vai voltar ao mercado, vai se posicionar novamente no mercado brasileiro após alguns trabalhos que não deram certo por aqui, mas ele voltou aí
aos holofotes com essa campanha muito boa da LDU. E não me surpreenderia se o Remo anunciasse algum jogador da LDU também para o ano que vem, sabendo aí das indicações do Thiago Nunes. Não acho que seria nenhum tipo de surpresa se isso acontecesse, por isso que a gente vai aguardar esses anúncios serem feitos pelo Leão Azul, principalmente em relação ao treinador, mas ao que tudo indica, Thiago Nunes será mesmo nosso técnico na próxima temporada. Acho que o Remo não vai querer ficar esperando aí Cuca, né, outras respostas. Acho que vai realmente estar fechando com o Thiago Nunes e seguir esse planejamento, mesmo com algumas críticas do torcedor, por exemplo, em relação ao Aleph Manga, né, para 2026, para que tudo dê certo para a gente. Beleza? Galera, não esquece mais uma vez de conhecer aí a RT Log Transporte Rodofluvial, parceira do Chaves Remista, onde por lá você encontra a melhor entrega na tua carga para Belém, região metropolitana, Santarém, Macapá e Manaus. E claro, também com o melhor preço e o melhor prazo aí para essa entrega. Entre agora em contato com a RT Log Transporte Rodofluvial e garanta a entrega segura da tua carga. Eu peço mais uma vez, pessoal, o like de vocês, que vocês verifiquem suas inscrições, hype o conteúdo, comentem os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!